We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, hoje a gente tá aqui pra gravar uma resenha deste livro maravilhoso chamado, por favor, Ignore Vera Diets, da A.S. King. A A.S. King é a mesma escritora de Os Dois Mundos de Esther Jones, que é um livro que a gente adora e tem resenha aqui no canal. Esse livro conta a história da Vera e ela é a melhor amiga do Charlie desde que eles tinham, sei lá, 4 anos. Ela é vizinha dele, eles são tipo inseparáveis, até que um determinado momento eles brigaram e alguns meses depois o Charlie morreu. No começo do livro a gente ainda não tem muitos detalhes sobre a morte dele, isso é uma coisa que vai ser desenvolvida ao longo da história, mas o que a gente sabe é que ela precisa limpar o nome dele. E talvez seja esse o motivo que ela tem alucinações com ele, pedindo pra ela ir lá e limpar o nome dele, porque aconteceu meio que um crime na noite da morte dele, e ele tá sendo culpado, e como ele tá morto, ele não pode se defender, né? Então ela meio que tem essas alucinações. E ela sabe o que aconteceu exatamente nesse como dia. Se vários Charlies em todo lugar que ela vai, assim, pedindo pra ela limpar o nome dele. A Vera mora com o pai dela, a mãe dela deixou eles quando ela tinha, se eu não me engano, 12 anos. Ela nunca ligou muito pra Vera, ela manda apenas, tipo, dinheiro no aniversário dela, então ela não é muito presente na vida da Vera. O pai dela, ele era alcoólatra e agora ele é bem, como ela diz, chato. Só que não, né? Na verdade é só que ele é todo certinho, ele é contador e ele, tipo, não gosta de gastar dinheiro, sabe? Ele é todo meticuloso. E só pra complementar, a Vera, ela trabalha numa pizzaria entregando pizzas. E assim, devido ao histórico dela, do pai dela ser alcoólatra, da mãe dela também ter um passado meio conturbado, eles dizem bastante que ela tem genes propícios ao alcoolismo, então isso é uma coisa que o pai dela tá sempre preocupado, se ela bebe, se ela não bebe, onde ela foi, etc. Porém, ela encontra na bebida uma maneira de lidar com as alucinações que ela tá tendo. Então a vida dela tá num momento bem conturbado, ela perdeu o melhor amigo, ela tá tendo problemas com bebida e etc. Eu gosto muito da escrita da A.S. King, ela trata de assuntos assim bem complexos e bem desenvolvidos e vários assuntos ao mesmo tempo, só que ela trata de uma forma tão leve que é super rapidinho de você ler, é bem levinho mesmo. Como a Marina disse, ela trata de vários assuntos, são vários assuntos pesados. Por exemplo, nesse livro ela trata de abuso, pedofilia, alcoolismo, e ela trata de uma maneira que, assim, não fica uma história sobrecarregada. A gente já leu alguns livros young adult, assim, que a autora quer colocar tantos temas pesados, tantos temas polêmicos, que acaba ficando uma coisa irreal, e não acontece nesse livro, é uma coisa, tipo, super natural. Ela não coloca essas coisas no livro porque, são temas polêmicos, deixa eu colocar todos eles no meu livro. Ela coloca porque é por isso que os personagens estão passando e é isso que ela quer mostrar. O livro mistura 4 pontos de vista, o da Vera, o do pai dela, o do Charlie, que é o que morreu, e, atenção, tem um ponto de vista de um templo, tipo uma construção narra o livro. E sem contar isso, também narra de diferentes tempos, então tem flashbacks e tem o tempo atual. E de nenhuma forma isso ficou confuso, eu achei que ia ficar extremamente confuso quando eu vi que tinha zilhões de pessoas falando e de vários momentos diferentes. Mas não, mais uma vez a escrita é muito boa, que ela deixou isso, tipo, funcionou muito bem. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro é o romance. O romance tá lá, mas ele não é o foco é o crescimento da personagem, o crescimento da Vera e como ela tá superando tudo o que acontece na vida dela. E não é aquele tipo de livro que a protagonista tá lá no fundo do poço e aí ela encontra o amor da vida dela e aí tudo se resolve e ela é feliz para sempre. Não, tipo, o romance tá lá, mas ele não é uma coisa, tipo, essencial pro crescimento dela, sabe? Eu não consegui me apegar tanto aos personagens desse livro, eu não sei, acho que é porque eu não consegui me identificar com eles. E o Charlie, que eu senti que era pra gente gostar dele, eu meio que não, sabe, não batia assim com ele. E, na verdade, o personagem que eu mais gostei no livro foi o pai dela, e não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que eu estou ficando velha, que eu estou começando a me relacionar mais com os pais das histórias. Tipo, ela brigava tanto com o pai, mas sabe, eu entendi o lado do pai, ela era bem injusta com ele. Esse livro, assim como basicamente todos os livros do universo, dependendo do momento da sua vida que você lê, você pode tirar diversas mensagens, mas eu acho que a mensagem principal dele, que é como o próprio título já dá a entender, pra você não ignorar, tipo, todas as coisas erradas e as injustiças que acontecem, mesmo que esse seja o caminho mais fácil. Eu acho que as minhas expectativas pra esse livro estavam um pouquinho altas demais por causa de Esther Jones, e aí eu acabei não aproveitando tanto o livro. O meu maior problema com o livro, na verdade, meu único problema, porque é um livro bom. Meu único problema com o livro foi que ele demorou muito pra acontecer as coisas. Eu acho que tinha, tipo, metade do livro e as coisas não estavam acontecendo, sabe? Ou acontecia uma coisinha aqui, daqui 50 páginas outra coisinha. Então eu senti um pouquinho de falta de, tipo, ação no livro.
capa, gente, vai dar 7, porque apesar das cores serem bem legais, bem contrastantes, e eu gostar muito, muito disso que tá, tipo, o texto do livro aqui atrás e aqui são passagens, tipo, não são textos falsos, são passagens do livro mesmo, ainda assim a capa vinha. Pra história a gente vai dar 8 por alguns motivos que a gente já falou. E fora isso, que eu queria comentar sobre a história é que ele, de maneira nenhuma, é um livro de mistérios, mas tem algumas coisas que vão sendo resolvidas ao longo do livro, então ele deixa aquele ar de você descobrir as coisas, assim, isso torna a leitura bem mais envolvente. Um outro motivo pra ele não ser uma nota 10 pra mim é o final. Eu achei que, assim, eles passaram o livro em 8, tentando superar várias coisas, e aí nos últimos 2 capítulos eles superaram tudo. Por exemplo, eu não sei exatamente como dizer todas as coisas que eles superaram em 2 capítulos sem ser spoilers, mas tipo, eles superam tudo muito rápido, então vou parar por aqui. Para personagem a gente vai dar 8, porque apesar de eles não serem personagens muito envolventes, eles são personagens bem complexos, sim, e com vários problemas e tal. Então é isso pro nosso vídeo de hoje. No geral, esse livro é super recomendado, é uma história bem interessante de você ler. Então, caso vocês não tenham lido ainda, coloquem na wishlist de vocês. E se vocês tiverem alguma dica de livro que vocês queiram que a gente faça resenha, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou avisa nas redes sociais. E aliás, todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. And there's no, and there's no